Hoje nós vamos estar conversando aqui com Yuri Chaves, que é advogado especialista em direito imobiliário. E hoje ele veio para o nosso programa. Vamos mexer no muro que não é só de um. Exatamente. É de dois. É dos dois. Eita, então Direitos e Deveres começa agora. Talvez você que esteja assistindo o nosso programa agora não deva estar entendendo o que nós vamos falar. Mas pode ter certeza que no finalzinho desse bate-papo você vai entender que você pode ter feito algo que pode lhe trazer dor de cabeça, ou não. Vamos falar sobre esse assunto. Hoje quem está aqui do meu lado é Yuri Chaves, advogado especialista em direito imobiliário da PAC. E aceitou o nosso convite para estar nesta manhã para a gente falar um pouquinho sobre questão de divisões. Que divisões são essas? Como funciona a divisa de um muro? E se devem se dividir valores também com reformas? Vamos logo explicar para quem está em casa um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita gente assistindo o nosso programa não entendendo. Como assim, Vanusa? Como é que funciona essa história? Bom dia a todos. Bom dia, Vanusa. É o seguinte, quem nunca teve aquela confusão com o vizinho? Mas a lei, ela já é muito clara e agora, recentemente, teve uma decisão do STJ em que ele deixa bastante claro em que muro construído, uma reforma no muro, tem que ter valores dos dois vizinhos. Se um vizinho não puder arcar com esse valor, o outro vizinho tem que pedir todos os comprovantes, todos os valores gastos, para que seja dividido meio a meio. Mas tem que ser, unificado pelo STJ, que tudo que é gasto com o muro, os valores têm que ser comprovados, os gastos têm que ser comprovados e tem que ser dividido meio a meio. Como é que funciona aquela questão do muro, ou melhor, daquela casa que foi construída praticamente em cima desse muro? Aí primeiro tem que ver uma questão geográfica do espaço, o que está na escritura, o que está no registro da casa, tá? Mas aquela casa que está construída quase perante o muro, o que vai contar realmente, tem que ver aquela questão mesmo também, uma questão de arquitetura, porque tem casa que o muro da casa é o muro do vizinho, né? E aí é aquela questão do direito. Cada caso é um caso. Por que a gente fala sobre isso? Porque você sabe que vizinho é bom. Sim. Agora, quando o vizinho é ruim... É até a página 20. É até a página 20. Quando o vizinho não é bom, ele é malvado. E muitas vezes o que acontece? Por que eu toquei nesse assunto? Porque tem muitas casas construídas dessa forma. Sim. E a gente sabe que isso chama bastante atenção. Nós estamos mostrando agora, por exemplo, uma situação como essa, né? Que é praticamente muro com muro, né? É algo que a gente vê, mas que é corriqueiro. Corriqueiro em todas as cidades, em todo lugar. Então, são casos em que requer uma averiguação tanto dos vizinhos como do advogado. Por quê? Porque, por exemplo, num caso desse, realmente é muro com muro, é colado. Se o vizinho fizer uma reforma, pode comprometer a estrutura da casa. Então, mas como é algo que está dividindo uma casa com a outra, realmente tem que ser um valor dividido para ambos. Agora, se um vizinho não tiver condição naquele momento, um pode arcar com toda a obra e ele pode com os comprovantes, com tudo, pedir o ressarcimento que seja dividido meio a meio. Pois é, aí a gente chama atenção para essa lei. É uma lei que começou quando? É porque é o seguinte, existe a lei, o artigo 1297 do Código Civil, que ele fala exatamente isso. Mas, acho que no final do ano passado, um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tomou uma decisão contrária. Ele disse que precisava, para você reaver esse valor, você precisava da concordância do outro vizinho para ter feito a reforma no muro. Só que a lei diz não. A lei diz não é assim. Não precisa da concordância, só precisa ser naquele vizinho. Ele não precisa concordar, porque é algo de usufruto dos dois. Então, o STJ, o vizinho entrou com uma ação, o Tribunal de Justiça negou essa ação dele, dizendo que ele não, que precisava da anuência do outro vizinho,
E esse autor entrou com um pedido para o STJ, e o STJ disse, revalidou, não precisa da anuência, só precisa ser comprovado os valores gastos, até porque um vizinho, aquela questão do enriquecimento ilícito. Às vezes, foi R$100, você bota 300. Então, precisa ser comprovado que você gastou aqueles valores. Pronto. E aí a gente chama a atenção também da população, né, para ficar atento sobre isso. Por exemplo, você vai fazer uma mudança na altura desse muro. Sim. É muito importante que a população fique atenta. Por exemplo, se já existe um muro antigo e você quer aumentar esse muro, nesse momento que a pessoa pretende aumentar esse muro, o que chama a atenção dela? Assim ela pode chegar no vizinho e dizer, eu vou aumentar o muro porque é uma necessidade minha, porém eu vou querer dividir os custos. E aí o vizinho, mas eu não faço questão que aumente. Isso aí é uma confusão grande. Aí é uma confusão. É uma confusão grande, eu não pedi para aumentar. Exatamente, aí vem da necessidade. Por exemplo, às vezes é uma reforma que o muro vai cair, então é algo inevitável. Às vezes é um desejo. Não é uma coisa de estética. Eu quero mudar porque enfim, está me constrangendo, eu quero um muro maior. Então aí a gente pode ver uma questão negocial. Tudo tem que ser analisado, né? Por isso que é importante falar sobre esse assunto. Porque quando a gente fala da altura, a gente pode imaginar o seguinte, mas tudo que a pessoa quiser fazer no muro dela, eu vou ter que... Olha o que o doutor está falando. Se estiver trazendo problema para ambas as partes, com a qualidade, com o risco até de acidentes ou morte, ou enfim... Tem que ser conversado e os dois vão ter que entrar nesse acordo, financeiramente falando. Exatamente. Então, a história não é bem assim, não, eu vou querer mudar o meu muro, vou querer fazer algo no meu muro. Se for parte estética, aí... Não, aí até essa parte estética você tem que conversar com o vizinho, porque o muro também é dele. Então, até para alterar essa parte estética... tem isso também, né? Claro, da mesma forma que você muda e tem que conversar para reforçar o muro, você tem que falar, Eita, mais confusão, né? É algo tão simples, todo mundo tem um vizinho e todo mundo tem um muro. Verdade. Mas tudo isso tem que ser muito analisado. A gente fala no direito que a gente estuda, mas cada caso é um caso. Então, a gente tem que analisar cada ponto. Mas a lei, ela é muito clara, tanto no Código Civil, como no STJ, o que ele agora é pacificado. Se tem um problema, se é algo que está, por exemplo, o muro está para cair, um vizinho constrói, melhora o muro, reforma o muro, mas ele tem o direito de pedir ressarcimento para o outro vizinho. Pronto. Digamos que eu vou fazer essa construção, mas não me cheiro muito com o meu vizinho. E aí, nesse momento, é interessante buscar logo um profissional? Porque às vezes existe vizinho que não gosta do vizinho, né? Sim, às vezes sim. eles não se falam, não tem nenhum tipo de comunicação. Mas ele vai precisar fazer algo. Nesse caso, para evitar uma confusão maior, né? Sim. No caso, é interessante já buscar um profissional só para ficar atento? Sim, é sempre bom, porque o profissional, primeiro, diz a melhor forma de você conversar, de você mostrar a necessidade, e às vezes a gente acha que o advogado, o outro profissional, é só para quando o problema já está... Conduzir um problema, já está o problema. é? Não, às vezes é para a gente... O advogado, o princípio dele, às vezes, é evitar o problema. É fazer intermediar aquelas situações para que tudo funcione. Desagradáveis, porque assim, você sabe que o maior problema entre uma comunicação é justamente o que um diz e o que o outro ouve. Exatamente, o né? que o outro interpreta. Interpreta, porque o que acontece? Eu ouço o que eu quero, da forma como eu quero, e o jeito que você está falando, muitas vezes você nem percebe que está falando daquele jeito. E aí é muito importante, quando a gente fala aqui de vocês profissionais, que vêm para o nosso programa, e que o antes se faz necessário, muitas vezes a pessoa imagina o quê? Não, se eu vou procurar um advogado já é confusão. Não é. As pessoas têm que tirar isso da cabeça. Um advogado vai te orientar com as palavras certas, vai te orientar como você deve chegar. Se você sabe que existe um problema ali entre a vizinhança, ele vai te explicar quem é a pessoa mais próxima, que talvez você tenha uma comunicação legal. Exatamente. Né? Então, tudo isso tem que ser alertado, porque, infelizmente, vizinho é coisa séria. Mas é muito bom também se observar a condição do outro. Por exemplo, se vou mexer no muro, mas a minha condição financeira é bem menor do que a sua, pode acontecer dessa divisão em comum acordo, acontecer de uma forma diferenciada. Eu não tenho condição de pagar metade do muro, porque minhas condições são essas, eu tenho como provar. Claro, sem preocupação nenhuma. É aquilo que a gente sempre volta. Cada caso é um caso, porque a lei diz isso. A lei diz que, havendo um problema, você levando para a justiça, o juiz vai repartir meio a meio as divisões.
Só que aí, você mostrando, você conversando e fazendo um acordo, deixando por escrito, fazendo um contrato, fazendo algo bem esclarecido, não posso pagar agora, posso pagar mês tal, ou vamos dividir aqui, agora você pode pagar uma maior parcela e eu pago depois. Tudo isso tem validade jurídica por escrito, nada boca a boca. O boca a boca não é prova nenhuma. Bom, a gente está falando de muro, estamos falando muito da questão do muro e vamos falar sobre a questão do muro junto com cercas. Sim. Como é que funciona a questão da cerca elétrica? A cerca elétrica, ela vai muito da necessidade do que eu acho que é necessário. Então, também é muito negociável, porque acaba, por exemplo... Porque é segurança para os dois lados. Exatamente. Eu quero, você acha que não tem essa necessidade. Então, essa questão também é uma questão a ser discutida, a ser debatida com o vizinho, que vocês podem, sim, dividir essas despesas dessa cerca que vocês têm em comum. Entendeu? Então, agora fica bem claro da seguinte forma. Tudo, mas tudo que você for fazer nesse muro tem que ser conversado com o vizinho. Tudo. Até porque depois ele também pode alegar que tá alguma coisa que você fez, alguma reforma que está prejudicando o lado dele, ocasionou algum problema. Então, isso tudo tem que ser muito conversado. Se, na hipótese que você falou, na hipótese que não converse com o meu vizinho, converse com um profissional, converse com alguma pessoa que conheça mais o vizinho, mas tudo de uma maneira tranquila, registre se for o caso. Muito bom. Tem mais informações que a gente possa alertar essas pessoas de uma forma jurídica mesmo? Por exemplo, deu problema, não tenho como comprovar, comprei, mas não recebi o recibo, enfim, vai dar problema mesmo assim? Problema é uma palavra forte. Sim. Nada que a gente não consiga resolver. Exatamente. Mas, por exemplo, fotos, a gente leva uma perícia em que um profissional responsável vai poder dizer qual foi o problema no muro, ou a gente pode pedir orçamentos de mais ou menos quanto foi gasto naquele muro, enfim, tudo isso judicialmente a gente consegue resolver. Mas são problemas que a gente sempre espera evitar antes, porque, primeiro, são problemas desgastantes, são problemas às vezes caros, porque você tem que contratar um profissional responsável para resolver uma questão que é relativamente, na maioria dos casos, simples. Agora nós vamos para um outro lado e eu gosto muito de mexer, porque é aí que a gente tira as dúvidas, é aí que a gente tem as certezas. Por exemplo, digamos que tem um vazamento de água na minha casa. E aí o que acontece? Lá está o registro próximo ao muro. E esse vazamento, digamos, faça com que esse muro venha cair uma parte, enfim. Nesse caso, o vizinho do outro lado também é obrigado a entrar? Não. Nesse caso é mostrado, no caso que, por exemplo, se vem uma infiltração, se vem algum desgaste do meu lado, que ocasionou, por exemplo, que o muro precise de uma reforma, precise de cimento, de tijolo a mais... Vamos ver, eu chego para você e digo, Vanusa, vamos dividir isso meio a meio? Não, mas o problema não veio da minha casa, veio da sua. Então, a gente pede meio que uma avaliação de um profissional para ter a certeza para o responsável poder arcar com essa despesa. Pois é, a gente tem que falar sobre tudo porque justamente nós queremos evitar problemas. Sim. Porque de repente você, mas agora tudo que acontecer no meu muro, meu vizinho tem que arcar. Então, a gente tem que ficar atento sobre isso, né? A gente fala que a regra geral é que o vizinho seja meio a meio. Mas quando tem esses casos, todos realmente tem que ser analisados. De onde vem o problema? Qual é o problema? É um problema realmente necessário ou um problema estético? Então, tudo isso tem que ser observado entre os vizinhos. Muito bom. Eu quero, a não ser que essa reforma estética seja só do seu lado. Se for só do meu lado, eu preciso dar satisfação para o outro. Não precisa. Então, de repente, você quer deixar o seu muro do seu lado mais bonito, mais interessante, é um problema seu. Ele não pode interferir o lado do outro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Acho que esclarecemos tudo. Perfeito. Quero agradecer pela sua presença. Obrigado, Quem quiser entrar em contato com vocês? Rede social, yurichaves.adv, advogado civilista, direito imobiliário, direito de família. Pronto. Quer sair dos problemas? Procura o doutor. Procura a PAC. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. O nosso Direitos e Deveres volta na próxima semana.